Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kids. Esta é mais uma videoaula. A videoaula de hoje trará um assunto que ainda não abordamos aqui no canal, que é a comunicação digital. Vamos projetar um circuito de Sample and Hold, também conhecido como circuito de amostragem e retenção. Então, let's get started! Então, eu tenho aqui alguns gráficos. Primeiro é importante entender o que é amostrar um sinal analógico. É nada menos que obter algumas amostras do sinal em alguns instantes de tempo. Eu tenho aqui o sinal analógico nesta forma de onda, uma senoide, e estou amostrando ele aqui em B em alguns períodos discretos. Cada período discreto representa uma amplitude que, se reconstituirmos depois no receptor, teremos o sinal original. Já tratamos um pouco deste tópico na abstração digital, mas agora vamos tratar de uma forma mais direcionada. Então, a gente transmite esse sinal de forma discreta, convertendo valores finitos em sinal digital, para podermos trabalhar com sinais digitais. Temos, portanto, uma conversão AD. Este recurso permite aproveitar o mesmo canal de transmissão para diferentes sinais, então isso é de grande utilidade. Observando as formas de onda aqui embaixo, temos aqui um exemplo. Então, recebendo os níveis discretos de tensão, eles se comportam desta forma, uma espécie de escada, pelas amostras quantizadas no decorrer do tempo, e podemos fazer a reconstrução do sinal analógico. Neste sentido, é importante aplicarmos um teorema muito importante, mas bastante simples, que é o teorema de Nyquist. Então, o teorema de Nyquist nos diz que a frequência de amostragem deve ser maior ou igual a 2 vezes a frequência do sinal que estou amostrando. Isso significa o quê, exatamente? Se, por exemplo, a frequência do meu sinal for 500 Hz, a frequência de amostragem deverá ser maior ou igual a 2 vezes 500, ou seja, deve ser maior ou igual a 1000 Hz. Porque se não for maior ou igual a 2 vezes a frequência do sinal amostrado, não haverá possibilidade de reconstituir esse sinal de forma total. Então, não há mais como reconstituir o sinal. Vou provar isso para vocês lá no laboratório logo mais, quando aplicarmos isto na prática mesmo. Dito isso, temos aqui o diagrama em blocos de um circuito de amostragem e retenção. Temos a sua entrada e temos uma outra entrada para aplicar pulsos de amostragem. Na entrada, aplicamos o sinal e na saída teremos o sinal original amostrado e retido. SH é a sigla do circuito, é de Sample and Hold. Então, este aqui é o nível mais alto de abstração do circuito. Então, temos aqui embaixo o circuito em forma de blocos mesmo. Temos a entrada, que é o nosso sinal, temos o amostrador e temos a saída. Percebam que precisamos de 2 buffers, um na entrada e um na saída, para isolarmos totalmente o circuito de amostragem. Então, o que esse circuito faz é aplicar a frequência de amostragem, que deve ser igual a 2 vezes a frequência do sinal. De preferência, deve ser maior, igual ou maior, o teorema de Nyquist. E ele controla uma chave que vai ora ligando e ora desligando. E este capacitor é responsável pela retenção do sinal. Então, por um período de tempo, o capacitor mantém aquele sinal que veio da minha fonte original e passa, através desse buffer de saída, para o output do circuito, tendo, então, o sinal amostrado de forma adequada. Em outras palavras, o sinal amostrado é retido pelo capacitor por algum tempo. Então, para esta função, temos o circuito dedicado, como, por exemplo, o LF398. O LF398, que eu estou com o datasheet dele aqui, é este circuito aqui, é um circuito que já contém todo o Sample and Hold em um único encapsulamento. Então, alimentamos com mais e menos VCC, entramos com o nosso sinal,
Entramos com a frequência do amostrador neste pino aqui e temos a saída bonitinha, o sinal amostrado e quantizado. Aqui, então, só no detalhe o diagrama funcional deste circuito. Mas, na prática, é mais interessante utilizarmos componentes discretos para construir ou projetar determinado circuito. Como vimos no diagrama em blocos desse circuito, ele é bem simples de ser implementado. É o que vamos fazer agora. Estou com o ISIS aqui aberto, então vamos projetá-lo. Para os buffers de entrada e saída, o ideal é termos circuitos de altíssima impedância de entrada e com impedância de saída praticamente nula. Pensando assim brevemente, qual o dispositivo que apresenta essa característica? O amplificador operacional, né? O amplificador operacional ideal tem impedância de entrada infinita e impedância de saída praticamente nula. Vamos utilizar o mais famoso deles, o 741. E também precisamos de um circuito chaveador. Temos, por exemplo, circuitos CMOS para isso, como o 4066. O 4066 apresenta 4 chaves em um único encapsulamento. Aplicando-se nível alto aqui neste pino, temos a condução do 1 para o 2 aqui. E este CI pode tratar sinais analógicos através dessa chave, então é muito interessante esta característica. Vamos pegar também. Já sabemos que vamos precisar de um capacitor. Então, montamos brevemente o circuito desta forma. Um operacional ligado como buffer é simplesmente conectar diretamente a saída na entrada inversora, desta forma que estou fazendo aqui. Vamos colocar uma label de input aqui no nosso sinal. Aqui é a entrada do circuito, vamos chamar de sinal. E uma label de output na saída e chamar de output. E vamos utilizar 1/4 do CI 4066, que é apenas uma de suas 4 chaves. Ele vai chavear aqui a saída do primeiro buffer na entrada do segundo, não esquecendo do capacitor de retenção aqui neste ponto. Este capacitor pode ter um valor pequeno, então vamos deixar 1 nanofarad mesmo. Se houver necessidade, alteramos este valor. Como uma simulação visa facilitar a nossa análise, este oscilador aqui, vamos pegar aqui no Generators do ISIS mesmo, o Pulse. Duplo clique nele, vamos configurá-lo então. Vamos chamar de amostrador. Pulse em nível alto, 5 volts. E uma frequência, vamos pegar 8 kHz. É uma frequência que possibilita, então, um espectro bem bacana no sinal de entrada. Agora, é só alimentar os operacionais. Vamos utilizar a DC aqui e outra aqui embaixo para a alimentação negativa. Vamos alimentar, então, esses dois 741 com 12 volts. Então, mais 12 e menos 12 aqui embaixo. O circuito já está totalmente montado, falta agora aplicar um sinal na entrada. Vamos aplicar uma senoide com a amplitude de 2 volts e uma frequência de 250 Hz. Vamos pegar 3 gráficos aqui. No primeiro, vamos ver o que temos na entrada. Aí está a nossa senoide bem bacana. No do meio, vamos colocar o amostrador.
Aí está a nossa onda quadrada de 0 a 5 volts, como previsto. E no último, vamos colocar a saída aqui com Voltage Probe, arrastando aqui e damos um espaço para simular. E aí está a nossa saída, bem como prevíamos. Percebam que temos o nosso sinal original de -2 a 2 volts de amplitude e a frequência de 250 Hz. Ele está, portanto, amostrado desta forma e quantizado. Então, essa quantização é possibilitada pelo capacitor de retenção. Então, o valor de 1 nanofarad deu certo. Então, agora conhecendo o circuito, vamos para o laboratório simular isso na prática e analisar todas essas formas de onda no osciloscópio, dinamicamente, que é bem mais bacana e interessante. Então, vamos para o laboratório. Venha comigo! Estamos aqui no laboratório e o circuito Sample and Hold está montado na protoboard. Este circuito integrado aqui é o LM741 e este aqui é o outro LM741. Os amplificadores operacionais estão ligados como buffer, como estudamos na teoria. Aqui ao centro podemos observar o 4066. Estamos utilizando apenas uma das chaves do 4066, pois o circuito necessita apenas de uma delas. Controlando o 4066, então temos a nossa frequência de amostragem em torno de 8 kHz, que é deste circuito aqui. Ele está meio escondido, mas consiste em um oscilador de onda quadrada com o CI 555, o 555 em operação astável. Já estudamos bastante sobre ele em nossas outras videoaulas, então se você não viu, dê uma conferida. Projetamos o oscilador para uma frequência em torno de 8 kHz e aplicamos aqui no 4066. A saída do primeiro buffer está ligado no pino 1 do 4066 e o pino 2 vai para a entrada do último buffer. Então, temos uma alimentação simétrica para o 4066 de mais e menos 5 volts, para que o sinal não seja retificado no semiciclo negativo, e uma alimentação simétrica de mais e menos 12 volts para os operacionais. O 555 está alimentado com 5 volts. Daí todos estes cabos que vocês estão vendo aqui, pois temos 4 fontes de tensão ligadas aqui à protoboard. Então, o canal 1 do osciloscópio, em amarelo, está ligado junto com o gerador de funções, que está ajustado para uma onda senoidal, amplitude de aproximadamente 2 volts e frequência de 250 Hz. E o canal 2 está na saída para monitorarmos o sinal amostrado. Então, o circuito está aí bem tranquilo de montar, cheio de capacitores de desacoplamento, como podem ver, né? Precisamos de um par para cada operacional e mais para o 4066 e mais um para o 555 aqui. E aí está ele. Agora vamos observar as formas de onda deste circuito no osciloscópio. Então, observando a saída do oscilador com 555, vou conectar primeiro a ponteira nela para vermos a frequência que está saindo. Esta será a frequência de amostragem. Vejam no escopo do osciloscópio, temos uma frequência de 7,5 kHz aproximadamente. Então, está uma frequência bacana, próximo aos 8 kHz da teoria. Vamos agora conectar de novo o canal 1 ao sinal que deve ser amostrado para observarmos as formas de onda de entrada e saída do circuito. Então, olhando agora para o escopo do osciloscópio, vejam as formas de onda de entrada e saída do circuito. Percebam aqui no canal 2, em azul, o nosso sinal sendo amostrado. Então, a frequência de amostragem está bacana ali no 7,5 kHz. Vamos aumentar aqui o zoom do canal horizontal. Dá para enxergar bem os degraus da nossa saída ali em azul. Vejam que interessante a amostragem, então. Agora, aumentando a frequência no gerador, conseguimos notar mais ainda, né, a questão da amostragem.
Olha só, olha que interessante. Estamos em 600 Hz e o sinal pode ser amostrado tranquilamente. Lembrando que a frequência de amostragem deve ser igual ou maior que o dobro da frequência do sinal. Teorema de Nyquist, né? Vamos ver, então, até onde podemos ir. Então, se a frequência de amostragem é 7,5 kHz, ali em torno de 3,7 kHz, podemos amostrar o sinal. Então, vamos variar até mais ou menos isso. Agora estou em 1,1 kHz e o sinal está sendo amostrado de forma adequada ainda. Vejam no zoom. E dá para ver melhor ainda, né, os degraus relativos à frequência de amostragem. A nossa onda quadrada responsável pela amostragem do sinal original. 2,2 kHz. Percebam que vamos nos aproximando do limite, 3,3 kHz agora, e a nossa saída vai se deteriorando. Passamos do limite, é isso aí, ó. Não tem como amostrar o sinal, não tem mais como recuperar o sinal original. Isto prova que o teorema de Nyquist está funcionando. Vejam que interessante o que acontece com o sinal na saída. Vamos mudar a aquisição aqui no osciloscópio para termos uma noção melhor. Colocando em média, vejam o comportamento da saída à medida que vou variando a frequência. Estamos em 1,4, vamos até 3,7 para observar. 2,5, 3, e olha a saída se deteriorando, ó. Aí está, estamos em 5,8 e já não temos mais o sinal original mostrado. Então é isso aí, bem bacana o circuito de Sample and Hold funcionando aqui no laboratório da WR Kits. Lembrando que com componentes discretos você pode montar este circuito, como mostrei aqui, e também com o componente dedicado a esta função, que é o LF398, que ele já apresenta os buffers e o sistema de chaveamento interno. Agora, de volta aqui ao computador, eu tenho as formas de onda que observamos lá no laboratório no osciloscópio, o sinal de entrada, né, a ser amostrado. Aqui o sinal amostrado, como ele se comporta, né, mostrando ele com uma onda quadrada. E aqui o sinal da saída do Sample and Hold, que é o que vimos lá no osciloscópio na prática, né? Bem interessante mesmo esta amostragem e quantização do sinal original. E aqui os pulsos do amostrador. O circuito todo projetado lá no laboratório é este aqui. Como podem ver, não aumentou muito da nossa simulação. A novidade é o oscilador quadrado, que eu optei por fazer com um 555 mesmo. Então, 555 em sua operação astável, com uma frequência de aproximadamente 7,8 kHz. Aqui colocamos 8 kHz, mas estes componentes, então, foram calculados para ficar próximo disso mesmo. Temos o 4066 alimentado com mais e menos 5 volts e os dois 741s ligados como buffers alimentados de mais e menos 12 volts. E vários capacitores de desacoplamento, como vimos. A entrada é uma senoide de 250 Hz, que variamos bastante lá para testar o teorema de Nyquist e outros testes, né? De 2 volts de amplitude, oriunda do gerador de funções. Quem preferir pode entrar com um segundo gerador de funções, só que com esta configuração aqui, né? Onda quadrada de 0 a 5 volts e 8 kHz. E para quem gosta do LT Spice, estou com ele aberto aqui, vamos simular o circuito no LT também para conferirmos? Vamos nessa então. New Schematic. O que vamos precisar é de um amplificador operacional, vou utilizar o modelo ideal do Spice mesmo.
Então, Ctrl R, rotacionamos, Ctrl E, damos um flip no componente, para poder deixar o operacional desta forma. O LT Spice é um pouco mais complicado de simular, mas vamos utilizar então uma chave switch, então SW aqui na busca, para emular o 4066. Aí está a chave. Aqui podemos escolher se aplicando nível alto ou nível baixo, ela fecha. Vamos colocar um ground aqui neste ponto, no menos, e aqui entraremos com os pulsos do amostrador. F3 para desenhar as linhas. Ligamos a saída do primeiro buffer à entrada do segundo, passando pela chave, né? E neste ponto temos o nosso capacitor de retenção. O ground, pressionando o G no teclado, ele surge, né, para colocarmos aqui. Já sabemos que o valor é 1 nanofarad. Ligando a entrada inversora à saída do operacional, temos um buffer com o operacional. Aí está, vamos criar uma label para o sinal, colocando aqui na entrada do circuito, uma label para a saída chamada de output, F4, criamos uma label aqui. E uma terceira label para o amostrador, que entraremos neste ponto aqui na nossa switch. O circuito está quase pronto, falta ainda colocar uma voltage no começo, na entrada. E uma segunda aqui no amostrador. Já vamos configurar estas fontes clicando com a direita em Advanced. O nosso sinal vai ser uma onda senoidal de amplitude 2 volts, frequência 250 Hz. E o amostrador vai ser um pulso, né, onda quadrada, valor inicial 0. Valor ligado 5 volts. Aqui deixamos em branco, vamos colocar Rise e Falling Time de 10 nanosegundos para aproximar-se da realidade. Período 125 microsegundos, que dá 8 kHz. E T-on 62,5 microsegundos, que é um Dutch Cycle de 50%. Falta ainda duas diretivas SPICE. Uma para os operacionais, então pressionando S no teclado, vamos colocar .lib ou pump.sub, que é o amplificador operacional ideal do SPICE. Botamos em qualquer lugar, vamos deixar aqui. E para a chave, teremos que descrever o seu comportamento para que a simulação funcione. Então, será com a diretiva, pressionando S, .model, vamos chamar de SW mesmo, e aí abrimos a função SW. Esse R-on é a resistência da chave fechada, vamos botar um valor bem baixo, 0,1 ohms mesmo. R-off é a chave aberta, então 10 mega para ser uma resistência bem alta. Tensão de limiar pode ser 0,5. Tensão de histerese pode ser menos 0,5. Indutância padrão de 10 nanohenry. E a queda de tensão, 0. Colocamos aqui. Essas diretivas do SPICE você encontra todas no Help. Sempre recomendo dar uma boa lida no Help dos softwares ou dos aplicativos, né? Porque é como se fosse um manual de instruções mesmo. Então, assim como os produtos, é importante ler o manual. Os softwares não é diferente, né? Vamos simular agora, clicando aqui. Por um período de 10 milissegundos mesmo, damos um OK.
Ele já plotou 3 gráficos, um para cada label. Na primeira eu quero o meu sinal, está aí a senoide. Na segunda eu quero o amostrador, onda quadrada de 8 kHz. E, finalmente, a nossa saída. E aí está a saída amostrada e quantizada aqui no LT-Spice também. O circuito está funcionando maravilhosamente bem, então, no Proteus, no LT-Spice e no laboratório, que é o mais importante, né? Aí está bem bacana o circuito de amostragem e retenção. Então, observando aqui, ali em vermelho nós temos o nosso sinal amostrado e quantizado na saída do circuito. Perfeito! Então, por hoje é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem. Agora, deixe seu comentário aí o que acharam deste tema, se podemos abordá-lo em outras videoaulas também. É muito importante o feedback de vocês. Clique em gostei, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito para concorrer a prêmios, hein? Fica ligado aí no seu WR Kids Channel. Não percam nossos outros vídeos semanais. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.